Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é dia 24 de setembro e nós estamos fazendo as leituras diárias da lição 13, que será dada no dia 29 de setembro. E a nossa lição é intitulada Esther, a portadora das boas novas. A nossa leitura está em Daniel, capítulo 6, versículos 8 e 15, que diz assim: Essa é a lei dos medos e dos persas, que remonta ao rei Assuero. Bom, vamos ler o texto e eu vou ler a partir do versículo 7, porque está bem conectado com o 8. Tudo bem, meus irmãos? Está assim: todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Meus irmãos, aqui nós estamos diante da situação na qual o profeta Daniel foi levado à cova dos leões. Quando Daniel sofreu este dano, Daniel estava no início do Império Persa na Babilônia, mas já estava vigorando aquela regra, qual um decreto persa não se podia revogar. A partir do momento que o rei estabelecia um decreto, este mesmo tinha que ser cumprido. E nós vimos, no contexto, nós vemos no contexto que estes capitães e príncipes, conselheiros e governadores estavam observando Daniel, porque Daniel não servia aos mesmos deuses que eles. Daniel servia a um Deus verdadeiro. E como este servo do Senhor se destacava em tudo que fazia, eles precisavam encontrar uma forma de prejudicar Daniel. E o meio que eles encontraram foi a fé de Daniel. E atentaram para o ego do rei, não é? Ou seja, vamos solicitar ao rei que promulgue um edito que, se alguém fizer uma petição a qualquer Deus
ou a qualquer homem que não seja o rei, que seja lançado na cova dos leões. Ou seja, vamos atentar para o ego da majestade do rei, porque o rei, ele se sente o superior, ele sabe que ele está em eminência e todos têm que se dirigir a ele e não a um outro Deus, porque o Deus é o rei, não é? Ele se sente um Deus, ele sabe que ele é superior a tudo que existe aqui. Então nós vamos apelar para o ego real. E foram exatamente diante do rei para solicitar que fizesse este edito, este decreto. E conforme a lei dos persas, que não se pode revogar, e o rei Dário, não é que era sogro ou genro, não me lembro exatamente agora em detalhes, de Ciro, assinou o edito, né, sem pestanejar, a proibição. Eu sou rei, todos devem vir a mim para pedir alguma coisa. E se não fizer, conforme eu estou estabelecendo, deve ser lançado na cova dos leões, porque eu sou o rei, eu decido. E se eu mandá-lo para a cova dos leões, que vá, porque eu sou como um Deus aqui. E foi realizado como o rei determinou. Só que ali havia um servo de Deus. Na verdade, o decreto foi escrito para Daniel, né? Como todos vocês sabem. Mas Daniel cumpriu o texto que está escrito lá no Novo Testamento, mas importa obedecer a Deus do que aos homens, porque Daniel não estava comprometido com os homens. Daniel estava esperando a redenção de Israel. Daniel estava esperando o cumprimento da profecia de que naqueles 70 anos, cumprindo-se os 70 anos, Israel retornaria a Jerusalém. E ele continuava orando por Jerusalém. Foi para o seu quarto, não é? Com as janelas abertas para o lado de Jerusalém e foi orar. Então, aqueles homens apresentaram o edito e falou assim: olha, rei, Daniel, que é dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti. Tá vendo aqui? Não tem feito caso de ti. Ou seja, o Senhor é o Deus, o Senhor está no centro de tudo, mas Ele não está te dando importância. Primeiro elemento que eles apresentaram, não tem feito caso de ti, nem do edito que assinaste. Mas primeiro eles aplicaram a mensagem que Daniel não estava atentando para a pessoa do rei. E o rei ficou penalizado, mas tinha que cumprir, porque era um edito dos persas. Colocou Daniel na cova dos leões e todos nós sabemos o resultado, não é? Todos nós já sabemos o resultado, que o leão ficou em jejum aquele tempo todo e o servo do Senhor ficou livre. Mas o servo do Senhor deve obedecer à lei, desde que a lei não venha prejudicar a sua fé. Devemos sim ser obedientes à lei, não é? Falar assim, Daniel desobedeceu a lei,
Ele desobedeceu à lei porque a lei estava afetando a sua fé. Agora, isso não quer dizer que nós vamos sair desobedecendo todas as leis porque não temos compromisso com o homem. Não, existem as leis civis que nós temos o dever de obedecer. No caso de Daniel, aqui era diferente, não é? Eles estavam impedindo Daniel de falar com Deus. E daí, o servo do Senhor, de fato, não atentou para isto, porque seria uma desordem na sua fé, não é? Então, todo o país, aqui o comentarista da nossa lição diz que nenhum poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a desobedecer a Constituição. Mas a Constituição também deve respeitar a fé do povo. Tá? Por isso que é nosso dever orar pelas autoridades do nosso país. É por isso que é nosso dever votar de forma correta, para que no nosso país sempre tenhamos pessoas que respeitem a nossa fé e que tenham respeito pela palavra de Deus. Amém?